Bom, estou aqui com o Robinson Farinazzo, comandante Robinson Farinazzo, do Tudo bom, canal Joaquim? Arte na Guerra. Quanto tempo? Olha, nós estamos voltando agora do Irã, tá? Ficamos 14 dias, quase 14 dias, né? Hoje é um domingo, nosso retorno, nós estamos agora numa escala em Istambul. Estivemos, enfim, Teherã, ali percorremos várias cidades, no mínimo 2.000 quilômetros em várias cidades, então deu para conhecer um pouco o país. Comandante, eu queria as suas impressões. O que que você achou do Irã que você conheceu e o que que os brasileiros não sabem sobre o Irã que você conseguiu captar nesses dias que você esteve lá? Olha, Joaquim, a impressão inicial que eu tenho é que não é um Irã só, são vários. Você quer ver um exemplo? Você entra numa mesquita em Qom, que é uma cidade voltada para o ensino religioso. E você vê a fé daquelas pessoas, né? Assim, as pessoas passando a mão na parede, querendo pegar aquela energia, eles acreditam mesmo naquilo. E são pessoas mais simples, a gente nota isso. Quando você vai para o aeroporto, o que você nota? As pessoas que têm mais dinheiro. É muito comum, a iraniana gosta muito de fazer esse procedimento de preenchimento labial, né? Bem vestidas, com roupas de moda do Ocidente, etc. Que é o Irã mais reformista, mais ligado às reformas, ao passo que o pessoal do interior é mais ligado aos clérigos. Então, assim, a diversidade do país é muito grande, porque você vai para o sul, você mesmo viu lá, semidesértico, rochoso, né? Aí você passa por áreas do Irã que são floridas, né? Você vê plantações de uva, videiras, etc. Então, assim, é um país muito... Ele é bem multifacetado. Não é uma etnia só, você tem azeris, você tem persas, você tem árabes, você tem baluques, curdos, judeus, você tem de tudo. Então, eu acho que é um Irã que a gente tem que conhecer para desmistificar, principalmente essa lenda obscura que a imprensa lança sobre o país, né? Maravilhoso. Agora, você acha que essa diversidade ameaça o governo, ameaça a Revolução Islâmica? Não é que ameaça a revolução, né? É que as pessoas sempre vão querer melhoras. Então você vê o jovem, principalmente, ele não sabia o que era o Irã antes da revolução. Ele não sabe. Ele não tem essa noção do que era o Irã antes da revolução. Então ele acha que não, vamos mudar, a coisa vai melhorar. Não vai melhorar. O Irã, se os Estados Unidos entram ali, você vai ter ou uma situação como a Venezuela, que nós temos aqui do lado, ou uma situação como o Iraque. É um país que eles vão sugar todo o petróleo possível e a vida da população não vai melhorar. Se o Irã tem uma chance, é com a revolução. Fora da revolução, dificilmente o Irã terá uma chance. Agora, de qualquer forma, nós vimos uma demonstração de unidade muito grande com Sim, o funeral, né? sim. Olha, vamos lá, Joaquim, a gente tem que olhar uma coisa. O persa, principalmente, ele é muito orgulhoso das suas tradições, né, da sua história. São 25 séculos de história, até mais. Você pega, por exemplo, eles inventaram, os persas são os inventores do ar-condicionado. Você teve a oportunidade de ver o ar-condicionado medieval deles ali na casa do Khamenei, né? Do Comínio. Khomeini, perdão. Aham. Como é que funciona? É um sistema que o ar bate ali, o ar frio bate, né? E desce e se espalha por toda a casa. Eles são um sistema, um design muito bem feito, sem usa pura e simplesmente as leis da física. Não tem eletricidade, não tem nada e realmente refrigera a casa, né? Então é um povo muito Persépolis, por exemplo, uma arquitetura maravilhosa, sem o material de engenharia que nós temos hoje, feito tudo com a base de cálculos de alavanca. É um povo orgulhoso dessa tradição e eles não querem uma interferência externa. O espírito, a verdade é uma só. Embora o Irã não seja um país, assim, é um país multiétnico, mas o espírito persa parece que predomina ali, mesmo sobre as outras etnias, esse orgulho persa, né? Agora, a religião tem um papel muito forte ali, não tem? Tem, não, isso não tem dúvida. Porque o que acontece é o seguinte, a religião xiita é a cola que mantém esse Irã moderno. E assim, gente, tem que ser desmistificado uma coisa. Eu lembro alguns anos atrás, não sei se você lembra, tinha uma corrente no PT, ele falava, pessoas falavam, o fulano é xiita, tal, como se fosse uma Isso. coisa pejorativa, teimosa. Não. Os xiitas, o que acontece? É uma dissidência, né, do islamismo
que acredita na descendência do profeta, eles foram martirizados no Iraque, então eles seguem uma corrente diferente. Mas a ideia central é a mesma, uma religião de piedade, né? Uma religião assim de muita reflexão, de ajudar os outros. Né? Eles têm uma preocupação muito grande com os pobres. Olha, eu fiquei impressionado de ver o seguinte, que os peregrinos que vinham para o enterro do Khamenei, eles eram atendidos por voluntários. O governo deu uma área, colocou barracas, mas você via pessoas distribuindo água, distribuindo alimentos, cozinhando para essas pessoas. Então é uma religião de muita solidariedade, né? É verdade. E o papel das mulheres? Se fala muito no Ocidente da repressão das mulheres. Agora eu vi muitas mulheres no velório, né? Ou no funeral. Não, e não é só que elas estão no funeral, elas estão em toda a sociedade, né? Porque, por exemplo, nosso ônibus era dirigido por uma mulher, uma viagem, como você falou, de uns 2.000 quilômetros. Ela se revezava com o marido dirigindo o ônibus. E outra coisa também, tem que desmistificar o mito do véu, gente, né? O mito do véu aí, porque o que acontece é o seguinte, você vê muita gente usando V. Você vê tanto as meninas vestidas com o chador, que é aquele mais completo, né? Aquele completo ali, e com o outro, como é que chama aquele outro lá? O que é só o véu, é o hijab. E com hijab. Você vê algumas com hijab. Mas não é obrigatório. No aeroporto você não vê ninguém usando. Não vê ninguém. Na rua também a gente vê mulheres sem Sim, véu. você vê muito véu, geralmente no interior ou nos subúrbios de Terama. No centro você não vê. Não é uma coisa obrigatória. Olha, gente, a gente tem que olhar o seguinte. O que se apregou no Ocidente? A mulher do Irã é oprimida. Cara, é muito questionável isso. Elas são felizes com a vida que elas têm, dentro da cultura delas, e tem uma vantagem, né? Dificilmente você vai ouvir falar de estupro, você vai ouvir falar de violência nas ruas, aí você não vê assalto, você não vê nada no Irã. Você deixa você vê ruas de comércio de joias, comércio de ouro ali. O pessoal tem o costume de dar a senha do cartão para o comerciante, é um negócio louco. Então assim, a gente pergunta, qual mulher que é oprimida mesmo, né? E parece que a presença delas na universidade é muito grande também, né? Sim, elas estão presentes em todos os setores da sociedade iraniana, essa é uma verdade. Porque o que acontece? Eu acho que a cultura do oriental em geral, porque não é só iraniano, né? Isso aí a gente vê em outros países também, é uma cultura de divisão de trabalho. Então o homem, ele faz a parte dele de provedor, a mulher cuida dos filhos, mas hoje em dia, como não são famílias tão numerosas, a mulher ela já tem uma disponibilidade maior para se dedicar à profissão também. E aqui você vê grandes cientistas que são mulheres, cara. Exato. Né? Elas se destacam em todos os ramos da atividade. Olha, gente, o Irã que vocês veem na grande mídia não existe. Não existe, é outra coisa. Quando você vem aqui, você percebe que é outra coisa realmente. Agora, também em termos de segurança, chamou muita atenção, né? Você já falou da senha, mas você se sente à vontade em qualquer lugar. Duas questões que chamam a atenção e que são diferentes em relação ao Brasil, muito diferentes. Você tem a questão da segurança, você percebe que ela é grande, e também você tem a questão social, não tem gente, ninguém me pediu dinheiro, eu não vi nenhuma pessoa pedindo esmola. Na verdade, na manifestação eu vi duas pessoas que estavam lá que pediram dinheiro. Mas com 15 milhões de pessoas na rua sempre vai ter um ou outro, né? Isso aí é normal. Mas assim, o Joaquim, sabe que a impressão que eu tenho, não vamos dizer que não tem pobreza no Irã, porque tem, até pelas sanções, as pessoas não têm muito para onde crescer. Mas se nota uma coisa no Irã, o pobre tem dignidade. Isso é fundamental, pessoal. A pessoa tem dignidade. Sabe, que é coisa que a gente já não está tendo mais no Brasil, essa dignidade. Ser esmagado por toda essa onda neoliberal, essas coisas que a gente está cansado de saber. Mas é uma coisa que eu reparava muito, na dignidade deles.
sabe? Mesmo a pessoa numa situação mais precária, porque é realmente difícil, pessoal. As sanções a gente acha que não, mas impacta a vida das pessoas de uma forma enorme. Você para pensar no Iraque, se calcula que esse problema de sanções dos Estados Unidos já mataram milhões de pessoas. Porque não chega remédio, você degrada as condições de vida das pessoas, o governo não pode fazer investimentos e por aí vai. É um genocídio lento, é um genocídio velado, essa é que é a verdade. Mas assim, mesmo com as sanções, você vê que o pobre vive com dignidade no Irã. Exato. E mesmo apesar das, ou por causa das sanções, eles produzem muitas coisas ali, né? Então, produzindo remédio, a gente teve a oportunidade de ver lá, Sim. inclusive remédio com menos efeito colateral, remédio contra o câncer, né? Eles criaram um ecossistema econômico. Você Exato. vê, eles têm, ó, carro, eles têm o carro. Você notou uma coisa? Eu vi menos carros chineses no Irã do que no Isso. Brasil. Eles têm o carro deles. Exato. Você fala, não é um carro assim, não é o fim do um carro último tipo, não, não é. Mas te leva para onde você tem que ir, tem airbag, é um carro econômico, por aí vai, que eu acho que é isso que a gente precisa, pessoal. Eu acho que é isso que se precisa. E eles conseguem fazer, eles fabricam o Renault sob licença também da França, né? E tudo que eles podem, eles fabricam ali. Então, tem o refrigerante próprio deles, o sistema GPS próprio deles, lançam satélites dele. É uma economia fechada em si mesma, né? Que aprendeu a sobreviver, independente do Ocidente. Agora, uma área que você conhece bem e que é referência, a segurança. O que que você achou? Você acha que o Irã ele tem capacidade de resistir a esse avanço, a esse ataque dos Estados Unidos? Lá mesmo, enquanto nós estávamos lá, houve ataques. Sim. Eu penso assim, vai depender muito. O Joaquim, a gente tem que aprofundar as coisas, a gente tem que olhar, se afastar um pouco da questão militar e olhar o enfoque. Aí a gente vai entender. Você tem uma cultura que está atacando o Irã, que é os Estados Unidos e Israel, que é a cultura do genocídio. Os Estados Unidos é um país especialista em genocídio. Genocídio dos índios americanos, né? O genocídio dos vietnamitas, dos coreanos, que pouco se fala, a quantidade de gente que eles mataram no Iraque. Esse é um lado. O outro, o genocídio israelense na Palestina, que está aí para todo mundo ver. Mas o Irã, qual é a cultura? A cultura do martírio. É a fé no martírio. Então, o que vai acabar acontecendo? Os Estados Unidos vão fazer o que eles sabem fazer, que é genocídio. Você viu lá em Lamerd, no Irã, eles usaram foguetes, mísseis do sistema HIMARS para atacar a população civil. Mataram crianças de 2 anos de idade. Exato. Tem vídeo aí, gente, é incrível. É incrível o vídeo. Uma criança, ela foi atingida aqui no flanco, então descarnou tudo isso. Você vê ela viva, né? Os médicos tratando e o coraçãozinho dela batendo. Essa cena, sim, foi. Eu não consegui filmar isso, gente. Nossa. Então, eu penso dessa forma. É a cultura do genocídio contra a fé do martírio. Eu acho que o Irã ele aposta na resistência, porque eles não têm todos os meios tecnológicos para enfrentar os Estados Unidos, né? Mas você tem que olhar uma coisa: os americanos vão degradar as bases da Guarda Revolucionária no Golfo, que eu acho que é a tática que eles estão usando? Sim. Isso será o suficiente para desbloquear Hormuz? Eu duvido muito. Joaquim, a impressão geral que eu tenho é que pode ser que o Irã não ganhe a guerra, mas dificilmente ele vai perder. Tem uma diferença entre uma coisa e outra, tá, pessoal? Não estou falando bobagem, não. Porque eles vão resistir. Eles não vão entregar a rapadura. Isso aí já deu para ver. Exato. E isso demonstrou uma unidade e existe um certo nacionalismo, né? Aquilo que você falou no início, daquela coisa do povo persa, Sim. de que vai defender o seu país. Né? Eles são, porque ali é duplo, né? Além do nacionalismo, você tem a fé deles, né? E assim, o iraniano, quando você conversa com ele, eu já tinha amigos iranianos do Brasil, mas essa nossa viagem a coisa ficou mais marcante. São muito gentis, né? São. São muito gentis. O nosso guia, o Rola, ele não sabia o que fazer com a gente, pessoal. Uma das pessoas mais, assim, adoráveis e amáveis que eu conheci na minha vida. Foi Exatamente. espantosa a convivência da gente. Mas eles são duros, né? Eles vão resistir mesmo. Eu acho que
os Estados Unidos não vai conseguir nada com eles. A minha opinião é que não vão conseguir nada. Começa ali o fim do Império, não? A gente torce, né? Mas eu acho, Joaquim, nesse ponto eu vou jogar um balde de água fria em todo mundo. Eu acho que os Estados Unidos vão mergulhar no impasse no Irã, mas eles têm muita lenha para queimar ainda, principalmente aqui na América Latina, né? Você vê o que tem acontecendo aí no Equador, na Argentina, agora na Colômbia. Eles apostam nisso, né? A gente tem que tomar muito cuidado da América. Olha, gente, anos atrás, eu falei no Arte da Guerra, me perguntaram, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, olha, eu acho que a pobreza e a violência na América Latina vão aumentar. E assim, eu acho que onde eles não conseguirem via eleição, eles vão para o golpe militar. Eu não duvido que Isso, se os Estados Unidos, a intervenção deles aqui, é isso? não deles não, mas das Forças Armadas, né? Eu acho que pode haver. Bolívia eles já deram uma rosnada, né? Ah, Eu não. eles de novo estimulando golpes militares, você Eu acho que acha sim, isso? acho Hã? possível. Você acha que é possível? Não é pelo via do judiciário, como tem sido ali, o Lofé, Lava Jato? Hã? Se falhar isso daí, né? Porque Lava Jato é difícil você fazer outra, né? Todo mundo já está escolado com isso. E outra, Joaquim, você para para pensar uma coisa. O mundo de hoje é diferente de 2013. Porque as forças progressistas em 2013, 2016, elas não entendiam, não tinham entendido, é uma verdade, não tinham entendido a mecânica das redes sociais. Hoje acho que o pessoal entende bem. Ainda não domina completamente, porque as redes sociais hoje ainda são a área de atuação da extrema-direita. Mas eu acho que mudou bastante, né? E fica difícil fazer uma lavagem, até porque a Globo deve ter, porque já não tem tanta força, deve ter percebido que com a Lava Jato ela criou o Bolsonaro, né? A Globo é a grande propagandista da Lava Jato e no fim ela foi uma das maiores prejudicadas, né? Perfeito. Agora, para a gente finalizar, o Irã que você, as impressões que você leva para o Brasil é muito diferente do Irã que você imaginava. Não, porque eu já tinha uma noção, né, da luta deles. Mas assim, o que, que mudou para mim? Hoje eu tenho certeza que o Irã não quer armas nucleares, que eu acho um erro estratégico. Você sabe a minha posição a respeito disso. Mas eu acho que eles estão muito compromissados com os valores tanto da religião xiita quanto da revolução. Porque é assim, gente, o clero iraniano não se enxerga apenas como propagadores de uma fé. Exato. Eles se veem como uma revolução. É deles, isso está na gênese da religião xiita, da vertente xiita, ajudar os oprimidos. Exato. Então a questão palestina para o Irã é sagrada. Eles não estão ajudando tanto na Palestina porque estão numa situação difícil. Mas eles enxergam, eu acho que é o maior medo. Olha, é o medo que a União Soviética tinha, é o medo que os Estados Unidos têm, é o medo que a Arábia Saudita tem, que os Emirados Árabes têm, do Irã exportar a revolução deles. Exato. Porque é uma revolução, Joaquim, e você teve aí, acho que você está no mesmo impacto que eu. É uma revolução que toca o coração das pessoas. Porque é uma mudança assim em favor dos oprimidos, né? Exato. E o país, antes da Revolução, estava muito entregue aos Estados Unidos, né? Você vê aquele levante que teve do Khomeini. Acho que em 63 que o parlamento aprovou uma lei que os americanos que porventura cometessem crime no Irã, Exato. não seriam julgados no Irã. Parecido com a questão Christie que nós tivemos no Brasil em 1800 no Império ainda, 1860 e pouco, se não me engano. Assim, era uma situação muito, muito complicada, né? Uma coisa que faltou nessa nossa visita foi o Museu da Savak, que era a polícia política do Chá, cometeu barbaridades e era apoiada pela CIA e pelo Mossad. Faltou. Isso eu ficaram Enfim, devendo. mas é tanta riqueza, que eu diria, de informação que existe hoje no Irã, cultural, que nós ficamos 14 dias, mas se ficar um mês ainda vai ter novidade, né? Tem muita Sim. coisa ali. Joaquim, assim, para mim, você sabe disso, a gente conversa muito.
você sabe que essa questão espiritual para mim é muito importante, né? Eu valorizo muito isso. E foi um banho, um retempero de espiritualidade ver a fé dessas pessoas, né? Exato. Porque quando você vê todas essas manifestações, você percebe que a vida não é isso aqui, só isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Você acordar, trabalhar, dormir, ganhar dinheiro e desprezar o próximo e ver que as pessoas estão vivendo mal e não ligar para isso, eu acho que a vida é muito mais que isso aí, né? Então, a gente vê a simplicidade desse pessoal querendo nos ajudar, querendo agradar a gente, né? A gentileza deles. Não tem como você não se questionar, né? Eu acho que o mais importante de você ter esse choque cultural é quando você se questiona. Eu acho que quando você se questiona, você dá um passo a mais na tua consciência. Muito bom. Olha, pessoal, eu digo para você, foram 14 dias dormindo em 2, 3 horas por noite, porque né, sempre tinha atividade correndo atrás das coisas. Assim, percorremos do norte ao sul do país de ônibus, parando em várias cidades, mas valeu a pena, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Faria tudo de novo. Eu acho assim, você definiu bem. Para mim foi uma das missões. Olha, gente, eu tenho bastante experiência na caserna, mas foi uma missão assim padrão militar, Joaquim. E os civis resistiram bravamente, tá? Porque assim, teve um dia que a gente rodou 30 horas de ônibus. Exatamente. 30 horas de ônibus, dormindo em mesquita, comendo pizza, né? O indefectível frango com arroz aí. Mas não, assim, ninguém arredou o pé, tava todo mundo feliz, todo mundo engajado, porque não era, né, não era só os brazucas, tinha gente da Colômbia, Equador, Venezuela, Espanha, Itália, era uma Babel aquele ônibus ali, foi maravilhoso. Assim, eu conheci companheiros maravilhosos, o Joaquim eu já conhecia do Brasil, mas a gente reforçou os laços aí. A Laura, É, então, que é uma pessoa que eu adoro, sensacional, tá? O Tom Altman, que eu quero mandar um abraço para ele, tá? A Stephanie, da Bandeirantes, a Úrsula, da Sputnik, minha colega de Sputnik também, tá? isso. A Leila também, Leila. o pessoal todo aí. Foi maravilhoso, foi uma coisa assim. E teve uma hora que a gente ficou no fundo do ônibus, todos aqueles brazucas lá ouvindo Roberto Carlos, acho que os iranianos não entenderam nada. Muito, muito bacana, a gente comendo como os iranianos ali, né, no chão, sentado no chão, comendo pizza. Foi uma Exatamente. experiência muito grande, mas sobretudo porque a gente, eu acho que, pelo menos a sensação que eu tenho, né, que você talvez tenha tido também, mas eu queria saber de você, aquela sensação de que você está vendo uma transformação geopolítica a partir dali daquele país, né? Você sabe que ali está ocorrendo algo muito relevante para as futuras gerações. Eu senti assim, não sei se você também sentiu. Não, eu senti, mas sabe, Joaquim, o que eu acho é que o Irã é na minha opinião, Irã e China, a Rússia está mais empenhada no aspecto militar porque ela está enfrentando a porta de entrada da Terceira Guerra Mundial. A verdade é essa, isso tem que ser falado. Mas o Irã e China, na minha opinião, eles têm compromisso com o processo civilizatório. O Irã, principalmente. Eu torno a dizer. Por que, que a União Soviética antagonizou tanto o Khomeini e ficou do lado do Saddam? Eles tinham medo de exportar. Foi um erro estratégico da União Soviética, na minha opinião, mas eles tinham medo de exportar a revolução, da Revolução Xiita. Agora, eu acho que é inevitável. Por que, que eu falo isso para você? Vou te fundamentar. Essas monarquias do Golfo, elas são artificiais, é uma verdade. É verdade. O Emirados, Dubai, Bahrein, essa coisa toda, é tudo artificial. Exato. Isso aí não vai durar. A hora que o petróleo acabar, essas monarquias desmoronam. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os britânicos dividem o Oriente Médio entre as famílias dominantes, os hashemitas, sauditas, etc. E onde foram criando países artificiais. Acho que o único autêntico mesmo ali é o Irã. Até Israel é uma criação que, né, foi traçada ali na caneta e depois na bala. Exatamente. Agora, o Irã é uma coisa natural. Então, eu acho que, assim, nós estamos diante de um processo, e pelo que eu vi dos valores iranianos, Joaquim, eu não tenho dúvida. Está nascendo no horizonte um processo civilizatório. Se vai dar certo, eu não sei dizer para você, porque a história às vezes ela é malvada. Mas eu tenho muita fé nisso daí, muita esperança de que o processo civilizatório que vem do Oriente, ele acabe
retemperando o Ocidente, porque tá muito difícil. O Ocidente, eu acho que ele está muito corrompido, é o que eu Tá. penso. E a gente está tendo uma queda do império, né? De um império, de um organizador da economia mundial, Sim. que é os Estados Unidos. Nós estamos tendo uma queda e novos atores estão surgindo. O Irã certamente já era um ator, só que agora tem muito mais protagonismo. Ah, mas olha, você quer ver um negócio? Nós estamos em Istambul, que é a encruzilhada do mundo, né? Sempre Isso. foi. É a encruzilhada do mundo. E você, isso aqui é um Babel, cara. Você vê É. gente do Paquistão, dos Uzbequistão. Eu estava outro dia, quando a gente chegou aqui, eu fui pegar uma informação e aí eu ouvi uma moça falando russo. Eu fui ver, ela não era russa, era uzbeque. Então, a quantidade de gente, você vê de tudo. Aqui você vê armênio, você vê georgiano, você uzbeque, tadjik, turcomenos, árabes, egípcios, tudo, você vê de tudo. A Ásia, a gente acha que que o mundo é aquilo ali, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal. Não, cara, são bilhões de pessoas nesse mundo aqui, com planos, sonhos, construindo, consumindo, constroem pontes, ferrovias, fazem negócios entre si, né? Criam a sua prosperidade, espalham a sua cultura. É um mundo diferente. Quando você vem para a Ásia, eu acho que isso foi mais forte em você, pelo que eu É. percebi. Acho que te tocou bastante. Não tem como, gente. Olha, Alexandre, no final da vida dele, estava vivendo como um persa. A verdade é essa. Não tem como a Ásia não te tocar. E os valores dela não fazerem parte da sua pele. É um processo, torno a dizer, é um processo civilizatório. Exatamente. Bom, é muito bacana o que você acabou de falar, e eu acho que esse é o nosso papel também, né? É Sim. o Arte da Guerra, o Brasil 247. É, enfim, também, ao levar essas informações, aproxima também os povos, também integra e também ajuda todos nós a termos uma visão mais ampla do mundo, né? Sairmos da nossa caverna, do nosso mundinho. O mundo é muito maior do que isso e muita coisa que a gente aprendeu na escola é muito a partir de uma visão europeia. E é verdade, hoje você tem isso muito claro. O mundo é muito mais do que isso. Por isso, essas transformações, elas são civilizatórias, que ela aproxima a experiência da Ásia do Brasil, para que a gente saiba que existem outros caminhos. Não é só aquilo que a gente aprendeu e a gente foi, de fato, era quase que uma doutrinação, né? De você achar que o teu mundo era só aquilo. Não, não é. Quando você vem para cá, e quando você vê num momento tão agudo como este, você vê que existem alternativas, outros mundos são possíveis, outras formas de viver, e a gente precisa aprender com eles. E o nosso papel como veículo de comunicação é tentar, isso que a gente está sentindo, que a gente apreendeu, que a gente levar essa bagagem e não guardar com a gente, é compartilhar com todos vocês. Eu acho que a gente está agindo como se fosse um Marco Polo do século XXI, né? Essa é boa, é verdade. Essa viagem que o Marco Polo fez à China, que foi transformadora tal para a visão que o europeu tinha. Acho que é isso que a gente faz, né? Quem faz isso, acho que muito bem, é o Pepe Escobar, né? Ele desvenda essa maravilha da Ásia Central e do Extremo Oriente e traz para a gente. Eu acho importante, pessoal, porque a gente tem que enfiar uma coisa na cabeça. Nós não somos o centro do universo, é uma Exato. verdade. Esses caras estão aí há 5.000 anos, 7.000 anos, sei lá. Exato. Olha Damasco. Damasco é uma das cidades que tem a ocupação perene mais antiga do mundo. Damasco, na Síria. Quanta gente que passou por ele, todo mundo passou por Damasco. Essa que é a verdade. Então nós temos que olhar, pessoal. A nossa capital tem 60 anos. Damasco tem acho que 5.000, 3.000, sei lá quanto tem aí. A gente tem que olhar para essas coisas todas, né? Aprender e procurar nos tornarmos uma sociedade melhor. Uma sociedade mais altruísta, mais voltada para o andar de baixo, para os necessitados, né? Mais solidária. Eu acho que é isso que fica. Eu acho que a nossa caminhada na Terra é exatamente essa busca, Joaquim. Eu acredito nisso. Exatamente. É isso, pessoal. Olha, a gente poderíamos continuar esse papo aqui, muitas, muitas horas, a gente vai interagir, outras experiências dessas também, de outras culturas, sempre compartilhando com vocês, porque aprendemos muito, inclusive, sobre o Islã. Quer dizer, a visão que a gente tem muitas vezes é preconceituosa, fruto do que a gente A recebe gente é de induzido a informação. isso, né? Mas A gente é induzido a e eu vi isso. muita gente generosa, amável e uma outra visão, mas isso é um outro bate-papo também discutindo a questão
da religião. Enfim, tem que quebrar preconceito, a gente tem que ir aos lugares. Nem todos podem vir, mas esse é o papel também daquele que trabalha com a comunicação. Ter integridade, honestidade para aquilo que vê, compartilhar com vocês. Mais uma vez, olha, muitíssimo obrigado. Foi uma Obrigado pelo alegria muito convite aí. grande, viu? Foi uma alegria muito grande ali compartilhar com você todos esses momentos, essa live agora, que não é uma live, na verdade, essa entrevista que a gente está fazendo de madrugada, porque a gente está esperando um voo agora de volta ao Brasil, mas aqui a gente já resolveu fazer isso assim, no meio do caminho, tá? Enquanto a gente está com tudo isso muito quente na gente, tá muito, muito quente. E claro que agora tudo isso a gente vai processando, e até o comandante falou para mim, Joaquim, você não vai voltar a mesma pessoa, né? Não, E outras acho que, pessoas também acho que falaram para mim ninguém isso. é que eu mesmo depois disso tudo, gente. O Oriente é. Olha, assim, aquela vastidão do Irã, não sei se. Tem uma hora que a gente estava no posto de gasolina e eu vi o sol descendo, e lembrou uma cena de Guerra nas Estrelas, cara, do primeiro Guerra nas Estrelas, né? Que o Skywalker tá no deserto e tal. Aquilo, olha, gente, o deserto, aquela. Mexe com você. Parece que ele te quebra. Ele quebra algumas coisas em você, você começa a questionar, você vê as realizações de Deus. Eu acho que. Eu falo sempre isso, uma coisa que eu tenho. Acho que há mais de 30 anos que eu penso nisso. O homem precisa, o ser humano, ele precisa de desertos na vida. Ele precisa ficar sozinho para ele entender realmente a relação dele com o mundo e consigo mesmo. Eu acho que essa viagem ao Irã fez isso de forma brilhante. Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo, viu? Um abraço para todos vocês e até a Beijão para todo próxima. mundo no 247. Bom, estou aqui ao meu lado com a Laura Capriglione, jornalista Laura. Laura, que horas são agora? Neste exato momento, 5 horas e 2 minutos Da madrugada, é da isso? madrugada, E no Brasil, 11h02. 11h02, hoje é domingo ou é Hoje é segunda? domingo. Hoje é domingo, Domingo. né? Não, aqui já é segunda, né? Aqui 5 horas já. da manhã Ah, já é aqui já é segunda. segunda. É domingo. Aqui já é segunda. Pessoal, a gente está aqui, como vocês viram lá com a entrevista com o comandante, a gente tá 14 dias viajando, viajamos muito de ônibus e agora a gente está aqui aguardando a conexão não, um outro voo de Istambul para São Paulo. Nós viemos de Teherã e Laura, aí a gente estava falando, eu falei com o comandante Fernando e ele estava falando da experiência dele e da experiência que teve lá em Teherã, que acho que a gente não volta a mesma pessoa. Agora, para você, a experiência eu acho que é até mais impactante, porque você, diferentemente da gente, você tinha que usar véu o tempo todo. Eu acho que existe. Eu cometi quase uma gafe, porque tinha uma iraniana que é jornalista também, ou produtora, trabalha com comunicação, era tradutora também, né? Então fui cumprimentá-la, estava despedindo das pessoas, beijando as pessoas que estavam ali, que a gente não ia se ver mais, e quase que eu fui beijá-la, ela se afastou. E foi uma coisa muito difícil. Eu imagino que você também se sentiu esse choque o tempo todo. Então eu queria que você falasse da tua experiência desses 14 dias. Olha, foi um massacre da Serra Elétrica, assim, né? Em tudo que eu. Cara, eu sempre achei que o discurso, que a luta anti-imperialista era uma luta da esquerda, né? No Irã, você entende que não é bem assim que a coisa anda, né? Quer dizer, não é sobre ser de esquerda. Lá é uma coisa muito ancorada numa. Bom, primeiro que eles têm aquela coisa de 2.500 anos de história que não é pouca coisa e da qual eles se reivindicam mesmo, e que eles contam histórias e que eles têm a narrativa deles que é completamente diferente da narrativa do Ocidente, né? Quer dizer, a gente, o máximo que a gente sabe sobre esse lado aqui do mundo é sobre as incursões do Alexandre o Grande, o guerreiro ocidental, né? Nem era tão ocidental assim, mas o guerreiro ocidental que foi lá enfrentar os cruéis, né, persas, né? Depois tem aquele filme 300 de Esparta, né, que até o Rodrigo Santoro, que faz o imperador persa, É isso. e é uma figura caricata e tal.
enfim, a gente tem um monte de histórias que, na verdade, eles contam de outro ponto de vista, de outra maneira completamente diferente no Irã de hoje. Então, o Irã de hoje é uma presença o Irã de hoje, ele fala sobre a Pérsia como nós falamos dos portugueses chegando aqui no Brasil, entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil, lá no Brasil. Então A gente está no meio do caminho, né? então é uma civilização que de fato tem relação com um passado profundo, né? Um passado, inclusive, um passado glorioso. Quando nós fomos lá para Persépolis, pô, é impressionante, né? Aquela arquitetura gigantesca, né? Aquela arquitetura que é pequena mesmo, né? Você vai para a Grécia e você vê lá o Partenon e tal. Quando você vai lá e você vê aquelas figuras míticas em cima de umas colunas gigantescas e tal, quer dizer, você muda de perspectiva. Enfim, então tem isso, tem o fato deles serem uma cultura muito antiga. Só que essa cultura foi derrotada. No entanto, eles conseguiram manter o idioma, o persa, quer dizer, o persa, ele escreve com caracteres árabes, mas é uma língua completamente à parte. O persa é uma língua que tem a ver com aquela língua do Xerxes, do Dario Grande, do Ciro Grande, daquela época. Então, é uma cultura muito altiva e eles têm uma noção da grandeza deles. Agora, é um país que criou que encarna uma versão do islamismo também, que é muito própria deles, né? Que é o xiismo. E o xiismo, eu vou te contar que eu fiquei muito impressionada, né? Porque a gente sempre ouviu falar, né, que os iranianos cultuam o martírio como se fosse quase uma coisa, uma civilização sombria, né? Exato. Uma civilização que cultua a morte. E não é nada disso, né? É o contrário disso. E é o contrário, e eu acho importante a gente entender isso, porque o martírio não é assim, porque eu sou uma espécie de sadomasoquista, vou para a morte. Não. O martírio, para eles, só é martírio quando você morre defendendo a justiça, você morre defendendo a fé, você morre defendendo essa cultura, você morre defendendo o seu país, você morre defendendo... E como esse é um país que tem sido atacado por suas riquezas, por sua cultura, por tudo isso, há milênios, e mais especificamente do século XX para cá, da virada do século XX para cá, quando o petróleo se transformou num bem, na energia básica do capitalismo, né, eles começaram a ser muito atacados, roubados e tal. Exato. E o que vertebrou esse país para ele conseguir resistir a esses ataques todos foi o islamismo. Isso. E o islamismo, nessa versão xiita, que defende o legado desse cara que é o Imã Hussein, que é uma espécie de um santo, de um apóstolo deles e tal. Imã quer dizer mais ou menos isso. Que é um cara que, diante de um poder despótico, um poder imperial, despótico e tal, chegou e falou: eu não vou me render. O déspota, o tirano, pegou e falou: você vai ter que se render, porque senão eu vou matar você e toda a sua família. E ele falou: eu prefiro morrer. E, de fato, vem lá, eles são 100 caras perdidos no deserto, quando chega o exército opressor de um tirano chamado Yazid e massacra todos eles e arranca as cabeças de todos eles. E aí eu acho que a gente entende o erro crasso que o Trump fez, né? Porque o Trump fez muitas pessoas falaram isso.
O Ali Khamenei era um cara, um líder supremo, o líder supremo dessa religião xiita e tal, não sei o quê. Quando ele é martirizado, ele é praticamente santificado, entendeu? Quer dizer, os caras, Israel e Estados Unidos, quando desferem esse ataque contra o Irã e matam o Khamenei com toda a família dele, quando eles fazem isso, eles martirizam. Então, martirizam o cara e ele vira um símbolo da defesa desse povo, entendeu? Então, da luta desse povo por justiça e por ser tratado com dignidade. Então, é uma ideia do martírio, não martírio porque eu gosto de morrer, não porque eu sou um suicida, mas porque eu defendo uma causa justa. Então, eu acho que isso aí. E é isso que foi compreendido imediatamente pela população. E daí aconteceu esse fenômeno incrível, né? Que foi o recohesionamento do país. Porque não é verdade que o Irã seja olha, não tem eleição no Irã. Tem eleição pra caramba no Irã. Tem disputa, né? Tem eleição, tem partido. O atual presidente, inclusive, encarna é um representante dos reformistas e é um cara que não era um cara alinhado com o clero, não era com o clero xiita. No entanto, ele foi eleito e o Ali Khamenei chegou e falou, não, ele foi eleito, a democracia é isso, a gente ganha, a gente perde. E se o povo votou errado, o povo vai pagar por isso. Se o povo votar certo, o povo vai viver melhor, mas ele não interferiu no resultado. Então, é um povo que tem democracia, que tem a forma de democracia deles, que é diferente da nossa, mas existe disputa, existe tudo isso e tal. Então, é um povo que estava vivendo, teve protestos grandes no começo do ano e antes mesmo e tal, contra, por exemplo, o uso do véu e tal, não sei o quê. E o que aconteceu, essa oposição toda que existia, de repente se unificou totalmente. E o que a gente viu foram aquelas manifestações de milhões nas ruas do país e do Iraque e de outros lugares. O Laura, quando você foi para a Laura apresentadora da TVT, trabalhamos juntos na revista Veja, e quando você foi, quando nós fomos, e voltando agora, mudou muito a sua visão sobre o Irã? Não é que mudou. Para falar bem a verdade, o que a gente estava até conversando antes, né, Joaquim? É impressionante. Eu trabalhei na Folha 1 milhão de anos. Trabalhei na Veja, trabalhei na Globo. Você tem uma carreira brilhante, também trabalhou em um monte de veículos e tal. A gente não sabia nada. O que eu acho que é muito... eu sinto que nós estamos vivendo, apesar de todo mundo chegar e falar o jornalismo está morrendo, o jornalismo está... Cara, nós vivemos a propaganda americana sobre o Irã, vivemos e acreditamos na propaganda americana sobre o Irã ao longo de décadas e décadas e décadas. Exato. Ou seja, a gente não sabia nada. Então, a possibilidade que a gente teve agora de conversar, antes de vir para cá, de entrevistar no Irã pessoas que estavam vivendo aquilo e que pegaram e falaram para a gente de uma outra coisa. Olha, gente, o que está acontecendo aqui é um ataque imperialista. A gente sempre ouviu essa palavra imperialista vinda da boca de comunistas. De repente, não. Então, tinha uns caras do outro lado do mundo falando, foi um ataque imperialista, nós estamos defendendo a nossa soberania, nós estamos defendendo as nossas riquezas naturais, nós estamos defendendo a dignidade do nosso povo. Então, nós já ficamos curiosos. Exato. Quer dizer, já parecia que estava se descortinando um mundo que a gente, de fato, não conhecia. Agora, vir para cá foi uma experiência incrível. Olha, eu vou te falar que foi uma experiência tão iluminadora como foi ter ido para a China, entendeu? Quer dizer, concretamente, eu estou aprendendo aquilo que outro dia estava lendo um livro de história e o cara estava falando isso. Ele falou assim, por que será que o Alexandre o Grande, em vez de ir para o Ocidente, o olho dele foi todo para o olho, o exército, a cobiça, tudo foi para o Oriente?
Porque era no Oriente que estavam as coisas legais do mundo, né? Quer dizer, era na China que estavam as coisas legais do mundo, era na Pérsia que estavam as coisas legais do mundo, era na Índia que estavam as coisas legais do mundo. Ou seja, são civilizações antiquíssimas e capazes de produzir tanta beleza, tanta cultura, tanta poesia, tanta filosofia, tanta coisa, que obviamente, por que o Alexandre o Grande pegou e veio para o Oriente para fazer as bibliotecas, né, que ele fez, para o Egito, para tudo isso? Porque eram as civilizações. Ali da Grécia para lá, era um monte de tribos bárbaras ou de tribos de pessoas isoladas era isso. Quer dizer, aqui no Oriente é onde a gente teve os impérios e tal que construíram tantas coisas. Então, ver esse Irã hoje se levantando e mais do que isso, podendo falar para o mundo, abrir as suas portas, como abriu para nós, e para várias. Olha, vamos lembrar, nós participamos de uma conferência lá em Teherã, em que tinham delegações de mais de 100 países presentes para pegar e que foram lá para acompanhar o enterro do Ali Khamenei. Ou seja, é um país se abrindo para mostrar, olha, o que é que eles estão defendendo. Então, isso nós podemos ter hoje, graças à internet, graças às comunicações, graças às viagens, graças a tudo isso. Ou seja, eu não acho que o jornalismo está em crise, não. Eu acho que nós estamos, pelo contrário, podendo mostrar um mundo novo. É como se, eu juro, é como se a gente estivesse chegando num mundo novo e cheio de possibilidades e cheio de generosidades. Também acho importante falar isso. E como o jornalismo está dizendo em crise, como é importante, né, para você olhar com os critérios, com profissionalismo, com compromisso com a verdade factual. Você tem que ter esse compromisso e para poder mostrar ao Brasil o Irã que o Brasil desconhece. É isso que nós estamos vendo. E deixa eu te perguntar uma coisa que é a seguinte: tinha muita mulher no velório do Khamenei e fazendo uma defesa muito enfática dele. Nós entrevistamos várias, né? Isso me surpreendeu, mas eu queria ouvir você sobre isso. Pois é, cara. Isso é. Eu acho uma coisa muito louca, né? Quer dizer, eu acho que é até uma ousadia, né? Você pegar e levantar o dedo para falar que o Irã é contra as mulheres. É uma ousadia quando você vive num país que é o país que mais mata mulheres no mundo. Quer dizer, Que é o Brasil, né? que é o Brasil, 4 mulheres por dia são assassinadas por seus companheiros, parceiros, e não são assassinadas na rua, são assassinados por seus companheiros, são assassinados dentro das suas casas. Então, muita calma, né? E da mesma forma que eu não aceitaria que eles viessem falar, olha, vocês têm que usar véu no Brasil, eu não aceitaria. Eu entendo também que essas mulheres iranianas, peguem e olhem com muita indignação para quem vem falar como é que tem que ser, porque tem uma componente cultural mesmo, entendeu? Tem uma componente fortíssima ali que tem que ser respeitada. E eu acho. Agora, o que eu vi foi, eu sei, primeiro eu já sabia disso, a maior parte dos estudantes das universidades iranianas são mulheres. Exato. O Irã tem uma incrível quantidade de mulheres engenheiras, mulheres ocupando posições de destaque. As mulheres são extremamente politizadas, né? Extremamente politizadas. A gente fez várias entrevistas onde as mulheres falam, por exemplo, nós não... Eu fiquei chocada, porque enquanto nós sabemos tão pouco sobre eles pegavam e falavam do que aconteceu na Venezuela como se fosse... Exato. Eles sabem, nós não queremos ser como a Venezuela. Exatamente, humilhação. A humilhação que a Venezuela está passando, Exato. o desplante que é ver o Trump, inclusive colocando na rede social dele a Venezuela como um protetorado americano. Quer dizer, o Irã olha para isso e fala, aqui não. Exatamente. E quem fala isso não são os homens, os homens falam sim, e as mulheres falam muito. E é muito legal, foi muito legal. O fato de eu ser mulher no meio no enterro daquela
aquela onda, né? Não era uma onda, era um mar de gente andando, indo em direção ao, ao local onde a grande Mosala, né? Que era o local onde ele estava sendo velado. Muitas mulheres abordavam a gente para pegar e perguntar de onde a gente era, porque a gente ficava falando em português e tal, ou espanhol, para perguntar de onde a gente era. E quando sabiam, pegavam, faziam questão de mandar um recado. Fale para o Brasil o que é que nós somos. Fala para o Brasil. E um afeto, juro, tem uma coisa que para a gente é muito estranho. Você, por exemplo, você viveu isso, né? Aham. De você querer ir lá Exato. dar um beijo na mulher. Eu também, um monte de vezes eu conversava com os caras e uma mulher não pode tocar num homem no meio da rua, assim, nem tocar. Por exemplo, o jeito que eles se cumprimentam é que uma mulher cumprimenta um homem e um homem cumprimenta uma mulher pondo a mão Coração, no né? coração O próprio coração. e fazendo uma pequena reverência, assim, que eu achei, para além de tudo, achei muito elegante, né? Mas, claro que isso causa um certo estranhamento, mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque você vê manifestações de afeto entre os homens muito lindas, assim. Então, pessoas que se cruzam na rua de sexos diferentes não se tocam. Mas os homens são extremamente afetuosos. Por exemplo, a gente estava dentro de uma mesquita Exato. lá em Isfahan. Não era Isfahan, Ali La Merde. ela merges. Aí teve uma hora que eu saí, quando eu voltei assim, eu vi um sheik deitado no colo de um outro, do Exatamente, outro. normal. Normal. Homens andando de mãos dadas, homens se abraçando e se beijando, não Não erótico. eroticamente, Exatamente. mas como símbolo de uma camaradagem, estamos juntos. Ao mesmo tempo, as mulheres também. As Também. mulheres são extremamente afetivas. Elas querem. Chega, posso dar um abraço? E aí abraça e tal. Então tem uma camaradagem que é muito diferente da que a gente, Exato. da nossa forma de exercer a camaradagem, o afeto social. É um afeto social. E existe afeto social mesmo. Então, eu achei, agora, claro, eu não vou dizer que é confortável usar véu. Para mim não foi nada confortável usar véu. Quando eu fui na mesquita, Agora no santuário. no santuário de Fátima, lá na cidade sagrada de Qom, eu tive que usar o chador. O chador não é a burca, é o chador, que como se fosse um lençol, assim, Exato. cobrindo todo o cabelo e deixando só o rosto à mostra, assim. Não é confortável, não é confortável. Mas é a forma cultural e também não é nada estranho, né? Quer dizer, a gente também veste o luto fechado, ou vestia o luto fechado no Brasil quando as pessoas morriam. A gente também, na igreja, você não podia... E como é uma cidade sagrada, é o Vaticano deles. Então não dá para você ir de mini saia num lugar. E não dá para você ir Você tem que respeitar as convenções sociais e culturais desse lugar. Então eu não tive nenhum constrangimento de me vestir dessa maneira, embora deva confessar que não achei muito confortável. Mas enfim, isso... E aí eu acho que é importante falar. Isso é uma coisa que está em disputa na sociedade iraniana e está em disputa e pode ser, a meu ver, está sendo resolvida de uma maneira razoável. Por exemplo, em Qom, você não podia andar sem o véu. Mas em Teherã, um monte de mulheres que a Exato. gente via na rua e tal, não usava véu, não usava nada de véu. Eles usavam o cabelo solto, que nem nós. Isso. Então, eu acho que é um processo social. Da mesma forma que antes, mulher no Ocidente não usava calças compridas, Exato. não usava, era indecente. Hoje usa. Da mesma forma que não usava saia acima do joelho, hoje usa. E por aí vai, entendeu? Quer dizer, são sociedades que vão se transformando. O que não dá é para acreditar que um tirano como Trump, que negocia na base de matar crianças, matar gente,
que esse cara vai ensinar como é que as iranianas podem e devem se comportar. Aí é que não dá para aceitar mesmo, né? O que mais te impactou? Se pudesse uma cena, algo que você falou, nossa, te tocou mesmo, que você vai lembrar para sempre. Olha, eu vou te falar que para mim foi muito impactante. Logo que a gente chegou, a gente foi a uma praça, lembra? Sim. A gente foi a uma praça onde estava sendo, desde o dia 28 de Sim. fevereiro, toda noite as pessoas se reuniam. E isso é muito louco, né? Isso, Porque primeiro dia. é uma coragem desse povo, Isso. porque o país estava sendo bombardeado no meio da guerra e toda noite, em vez de eles irem se esconder, eles iam para a praça Isso. cantar. E bastante gente. Bastante gente cantar, homenagear o Ali Khamenei, rezar, e aí, enfim. O que mais me impressionou, o que me impressionou muito foi as crianças, cara. Exato. As crianças foi um negócio assim. O Trump, ele conseguiu fazer uma coisa incrível, ele conseguiu renovar a revolução. Porque a revolução estava virando, parecia que estava virando uma coisa dos velhos. Exato. Um pouco como a gente viu, né? Quer dizer, aquela esquerda do Brasil, porque eles Isso. eram revolucionários mesmo. Quando a gente vê as fotos da Guerra do Golfo, ou as fotos da Revolução Iraniana, você viu ali naquele Museu da Revolução que a gente foi, eles eram a cara parecia o grupo guerrilheiro do Fidel Castro na Serra Maestra. Exato. Todo mundo barbado, aqueles bonés e tal, não sei o quê. E eles eram jovens, e eles envelheceram. Então a Revolução estava virando uma coisa de pessoas mais idosas, de pessoas mais velhas. E o que o Trump conseguiu fazer? O Trump contratou, como a gente fala, ele contratou a continuidade da Revolução, ele contratou o rejuvenescimento da Revolução. A Revolução está infantil. Quer dizer, você via menininhos, menininhas, Com Barceguito. com as bandeiras, cantando as músicas. Ali foi um momento que, para mim, bateu uma emoção gigantesca, porque é isso, quer dizer, você vê um povo lutando e a continuidade garantida. Eles vão resistir, não tem dúvida nenhuma. Fantástico. Agora, você acha, experiência que você acha desse caso que a gente possa levar para o Brasil? Qual seria o caminho do Brasil? Então, uma coisa que... Só para complementar, o Brasil parece que alguém falou sobre a questão da importância de você ter uma religião como fator de transformação social. Inclusive, citou um sheik, citou a teologia da libertação, que a gente sabe que foi muito forte na criação, por exemplo, do MST. Né? Do PT. Do PT, MST, movimentos sociais fortes. Né? Então, isso foi citado aqui como algo positivo no Brasil, porque a religião, a gente sabe que hoje no Brasil ela tem sido usada para o poder da extrema-direita, que é excludente, né? E já nem sempre foi assim. E o que a gente percebe, que eles valorizaram, é que eles entendem a religião, se ela não for por uma luta por justiça, ela não faz sentido, né? É isso que eles falam o tempo todo. E eles foram, por exemplo, eles apoiam por apoiar, desde o início, por exemplo, a Palestina. Como muita gente ignorava, eles estavam lá o tempo todo e continuam. Entendeu? É algo da religião, eles acham que isso é um imperativo. Se você acredita em Deus, você tem que lutar contra a injustiça. É isso. A Palestina, ainda eles têm um grande motivo, porque a Palestina é um lugar sagrado, Jerusalém é um lugar sagrado para eles. É um dos lugares sagrados da religião islâmica também. Tanto que aquela mesquita de Al-Aqsa foi a segunda mesquita, a segunda mesquita construída. A primeira foi a mesquita Medina, a segunda foi Al-Aqsa, que é em Jerusalém e que, enfim, sofre todo tipo de assédio do Netanyahu e do seu governo sionista, né? Uhum. Mas o que eu acho mais impressionante não é isso. Quer dizer, eles estiveram na Bósnia e ajudaram o povo da Bósnia
eles têm hoje um diálogo importantíssimo com os povos da África. Isso. O Khamenei era um cara que estava o tempo inteiro conversando e apoiando a luta pela independência dos países africanos. É muito impressionante e muito desconhecido por nós. Agora, a gente está... Puxa vida, eu falei agora da Venezuela, agora mesmo, eles estão enfrentando uma guerra e mandaram caminhões e mais caminhões e mais caminhões de suprimentos para a Venezuela que estavam desfilando ontem pelas ruas de Caracas. Então, essa ideia da solidariedade, da união dos oprimidos e tal, é um conceito basilar do xiismo. Então, Exatamente. eu acho isso uma coisa impressionante. Agora, impressionante mesmo. Agora, é aquela coisa, né? Religião é uma coisa que a teologia da libertação propunha uma fé ativa contra a injustiça, porque eles falam uma coisa muito linda, né? Eles falam o seguinte: a justiça não pode ser uma promessa de futuro. Um dia a justiça é uma luta do presente. Exato. Então, essa ideia é uma ideia militante. A justiça é uma luta que não é quando a gente morrer, eu vou para o céu ou para o inferno e lá vai ter justiça. Não, não é. É uma luta do hoje, do agora e tal. Então, eu acho que... Agora, concretamente, a Igreja Católica não segurou essa onda, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O João Paulo II depois dividiu a Diocese de São Paulo. Chegou e falou, acabou, não quero mais isso e tal. A Igreja Católica não quis fazer essa... Porque ela, obviamente, porque tem milênios de parceria com monarquias absolutistas, com o poder, com tudo que há de ruim, né? Isso. De despotismo, com a caça às bruxas, com a perseguição às mulheres. É engraçado, né, falar da perseguição às mulheres do Irã, mas a Igreja Católica foi quem pôs as mulheres na fogueira, né? A Igreja Católica. Então, e a Igreja Católica, durante esse curto período da teologia da libertação, que inflamou a América Latina, ela pegou e foi, e parecia que ia por essa linha, né? Que é a justiça social é uma coisa para ser construída hoje. Exato. E a Igreja Católica, a partir do Vaticano, chegou e falou, não, pode parar. Exatamente. E parou. E aí quem entendeu melhor o espírito militante que pode ter a fé, acabaram sendo as igrejas, essas grandes igrejas neopentecostais que começaram a fazer a teologia do poder, né? Exatamente. Então, agora, isso não é uma coisa que não é impossível importar esse modelo ali. Quer dizer, a gente vai ter que construir o nosso próprio. A gente não tem um xiismo, a gente não tem uma... A teologia da libertação foi perseguida dentro da própria igreja, para não dizer foi perseguida pelos poderosos, muitos foram assassinados pelos poderosos, latifundiários e tal. E isso já era de se esperar, né? Mas foi a Igreja Católica assassinou a teologia da libertação, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que... Mas eu acho que é bonito ver que fé, e eu acho que é isso que fica, e eu acho que isso é uma lição também para os marxistas e tal. A fé nem sempre é um instrumento da opressão, ela pode ser também um instrumento da libertação e é preciso que a gente pegue e encare isso, porque na ausência de qualquer forma de justiça, as pessoas querem se apegar a alguma coisa. E no Irã, obviamente, se apegaram a esse xiismo que, enfim, floresceu e está mais novo do que nunca lá, né? Maravilha. Bom, a gente deu nosso tempo, entrevista maravilhosa. Veja que começou de madrugada, estava escuro. Já amanheceu, já está de dia, já está claro. A gente vai pegar o voo, ainda está faltando 4 horas para o voo. Enfim, foi cansativo, mas valeu a pena, né, Laura? Obrigado. Foi cansativo. Não foi cansativo essa entrevista, não. Foi cansativa a nossa viagem lá. Esse dia foi 14 dias. 14 dias de cansaço, mas 14 dias de muito aprendizado, né, Joaquim? Muito aprendizado. Valeu a pena, né? Valeu, super.
Obrigado, viu? Obrigada, querido. Obrigado. Bom, até mais. Era Tchau. assim, né?